Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema complexo. O que é a esquerda brasileira? Que desafios ela tem hoje em dia? É um tema que atravessa toda a nossa discussão política de hoje em dia. É mais fácil compreender o que é a extrema-direita do que o que é a esquerda, e nós vamos aprofundar essa reflexão com um especialista nessa área que nós vamos apresentar para vocês agora. É o João Roberto Lopes. O João Roberto Lopes é doutor em ciência política pelo IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, e tem um doutorado sanduíche na Universidade de Nanterre, na França. Atualmente é professor de políticas públicas da Unirio e do Departamento de Ciências Sociais da PUC, do Rio de Janeiro. É coordenador do Instituto Mais Democracia, e na Unirio ele é líder do grupo de pesquisa que estuda lutas sociais, onde coordena o projeto de pesquisa Estado, Grupos Econômicos e Políticas Públicas no Brasil. João Roberto, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Vamos, então, dar início à nossa conversa? Eu tinha dito na apresentação que é mais fácil hoje a gente entender o que é a extrema-direita do que é a esquerda no Brasil. E eu queria perguntar para você, então, esse começo de conversa. Como é que você entende o que seja ser de esquerda no Brasil? Antes de mais nada, agradecer ao convite do Le Monde Diplomatique, na pessoa do querido Silvio Catiabava, que conheço já há algum tempo, embora a gente tenha depois não se encontrado mais, mas obrigado pelo convite. Então, Silvio, essa é uma pergunta que, na verdade, não é só sobre a esquerda brasileira, mas a esquerda em termos globais, mas eu acho que, de fato, a gente precisa olhar para nosso espaço doméstico aqui. A gente está num momento, né, até uma certa onda positiva para o campo da esquerda, em função do contexto da conjuntura mais recente, né? Eu acho que o Trump está ajudando, né, o campo progressista e o próprio debate no Congresso em torno da questão tarifária, né, de impor, de alguma forma, uma justiça tributária no Brasil, a questão entre ricos e pobres. Porém, me parece que a gente precisa, assim, a contribuição maior que talvez eu tenha aqui para trazer é para dizer que esse desafio, né, da esquerda e as dificuldades hoje do campo progressista, né, uma certa crise da esquerda, obviamente tem diferentes e múltiplas razões, mas eu identifico uma razão assim muito importante que eu gostaria de compartilhar com você e com quem nos assiste, né? Não é o que eu vou dizer aqui não é um diagnóstico pessoal, obviamente, mas é algo que me parece pouco ainda discutido e explorado aí nas conversas sobre a esquerda, os rumos da esquerda, que é o fato de que a gente não conhece o nosso inimigo. Eu boto nosso porque, de alguma forma, me enquadro aí no campo progressista, embora esteja aqui num duplo papel, né, acadêmico e também de ativista, de militante. A gente não conhece o nosso inimigo. Me parece, e isso esse é o ponto, que se a gente pegar da Constituição de 88 até 2008, até a crise financeira de 2008, esses 20 anos, houve um certo lapso, um certo apagão em termos de compreensão, de entendimento, de estudo sobre a organização capitalista no Brasil e, principalmente, como vem se estruturando a classe proprietária, a grande burguesia brasileira, né? Esse período de 20 anos, com esse lapso, né? E porque esse lapso, de certa forma, a gente
pós-Constituição de 88, todos os esforços teóricos, práticos do campo progressista foi no sentido de construção, né, de um estado de bem-estar social, das políticas públicas, né, e a gente teve conquistas importantes, né, na área do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, todos os processos participativos de conferências, conselhos. Porém, a gente se limitou ao que eu chamo aí da burocracia média do Estado, né? A gente não chegou no andar de cima do Estado e a gente refletiu pouco sobre a dinâmica do capitalismo e, particularmente, de como a classe proprietária, a classe burguesa, passou a se organizar, né? De 2008 para cá, a gente está correndo atrás do prejuízo, né? E o fato é que as mudanças que ocorreram foram mudanças muito profundas na estrutura do capital e também de longo alcance, né? Então, por isso que eu digo que a gente tem uma dificuldade, e eu digo não olhando para, eventualmente, só a perspectiva governamental no campo da esquerda, mas no campo da sociedade civil e no nosso campo de organização e de luta, no campo progressista, uma dificuldade de entendimento sobre essas mudanças que, volto a dizer, de muita profundidade, de alcance também enorme, e a minha ideia é um pouco compartilhar com vocês, obviamente, né, eu estou no esforço lá no nosso grupo na Unirio, e nos diálogos que a gente faz, de tentar aprofundar o entendimento sobre a classe proprietária capitalista hoje, ou seja, a configuração do capitalismo de 2008 para cá. Eu me coloco nesse esforço coletivo, tem vários outros estudiosas que vêm trabalhando isso, mas eu volto a dizer, a gente está correndo atrás de um prejuízo, de um lapso. Enquanto a gente estava focando as políticas sociais, a construção dos espaços de participação, o andar de cima seguia incólume e a burguesia concentrava a centralização de capital e concentração capitalista brutal, e mudando a própria forma de organização da propriedade capitalista e o impacto disso sobre a relação com o Estado brasileiro, né, mudando a feição do próprio Estado, né? Então, a gente meio que houve um corta-luz aí, né? Uma espécie de corta-luz em que a gente foi olhar para as políticas, vamos construir, é o momento de responder às demandas sociais, vamos fazer todo o esforço de mobilização dos anos 70 e 80 contra a ditadura, e todo o esforço também analítico vai na direção da construção de políticas sociais, e eu volto a dizer, muito importantes, né? A gente avançou bastante na estruturação de políticas sociais, porém, na política econômica e na lógica de atuação do Estado junto a essas frações oligopólicas do capital, a gente estudou pouco, tem uma compreensão limitada, no meu entendimento, até hoje. Eu acho que é um desafio coletivo de todos incidirem sobre isso. E observe, né, é uma tradição longa no Brasil de estudo sobre burguesia, né? A gente tem uma tradição que remonta lá aos anos 40, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Fauro, Nelson Werneck Sodré, Florestan Fernandes, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, Luciano Martins. A gente tem uma constelação aí importante de estudos, né? Maria Lúcia Werneck Viana, que se dedicaram, o próprio Renato Boschi, e Eli Diniz, porém essa reflexão sofreu um lapso, diferentemente do mundo do trabalho, né? A gente se vê desafiado hoje em relação ao mundo do trabalho, às transformações no mundo do trabalho, né? A reorganização da classe trabalhadora, com todo esse processo de fragmentação, dispersão, uberização, né? Nós temos estudos empíricos, teóricos sobre as mudanças no mundo do trabalho. Agora, em relação ao mundo do capital, me parece que há uma defasagem, né? E a gente está desafiado a olhar para esse mundo do capital para entender
Se o inimigo da classe trabalhadora é o capital, como é que ele está organizado? É uma questão que desafia a gente hoje. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é esse, né? Muito bom. E compartilhar com vocês o que me parece ser algumas tendências desse mundo do capital que a gente precisa aprofundar. Eu não tenho respostas, obviamente. É um esforço, volto a dizer, desse campo não é uma questão só teórica, né? Que é aquela questão, né? Sem teoria, a prática fica desorientada, né? Então, um pouco é essa perspectiva de pensar a dimensão dos desafios que estão colocados, né? Até mesmo com a discussão conjuntural que nós estamos aí, sobre BRICS, sobre a questão do imposto de renda, sobre a questão do IOF, da taxação das bets, é uma discussão que se faz dentro desse movimento, dessa dinâmica do capitalismo brasileiro no Brasil, que a gente precisa se aprofundar, entender, para entender os desafios e como é que a gente pode enfrentar, né? Então, no primeiro momento, eu diria isso. Roberto, eu entro agora para te dizer o seguinte, né? Tem analistas que falam que nós estamos vivendo um momento de um reformismo brando nos governos do PT, né? E que, na verdade, isso não seria uma política de esquerda, né? E outros analistas também dizem assim: a extensão das políticas sociais beneficiando a maioria e os mais pobres, né? Ela não está transferindo poder para eles, né? Então, em termos de encontrar o inimigo e saber como lidar com ele, eu estou entendendo que você está usando um pouco conceitos como o do Laclau, da MUF, né? Quer dizer, eles estão ainda em aberto, né? Quer dizer, essa questão. E aí é que eu pergunto a você, quer dizer, se nós pensarmos em termos de poder, né? Como é que está a esquerda hoje? Eu volto ao meu ponto, viu, Silvio? Me parece que a gente volta, eu insisto, né? Há um desequilíbrio, né? Porque para pensar o poder da esquerda, se a gente se acerta em relação à ideia de que esse campo, historicamente, né, está ligado à luta dos trabalhadores exatamente contra esse processo de exploração, o que eu quero acentuar é que esse processo de exploração e a força desses agentes do capital se agigantaram de tal forma, né? Por isso que eu falo em correr atrás do prejuízo. Enquanto a gente estava construindo as políticas sociais, e aí eu vou já entrar, então, em alguns elementos que eu gostaria de compartilhar, né? Então, a gente fala, por exemplo, quando fala de uma brutal centralização do capital, né? Por parte, né, da dinâmica capitalista brasileira. A gente, em 2013, o Mais Democracia, que é essa organização que a gente criou em 2011, com um grupo de pessoas, a gente lançou uma campanha que era Quem são os proprietários do Brasil? A gente atuava no monitoramento do BNDES e a gente via uma relação muito próxima do BNDES com os grupos privados, algo que já se estabelecia no processo de privatizações do governo Fernando Henrique. E essa aproximação com os grupos privados se tornou ainda mais forte durante os governos Lula I e Lula II. E aí a gente percebe que, naquele momento, né, início da segunda década, os proprietários eram basicamente, ou seja, os proprietários que eu estou dizendo são aqueles proprietários últimos, os que controlam a estrutura acionária desses grupos, grandes grupos privados no Brasil, na época, Odebrecht, OAS, Gerdau, Vale, né, JBS, e a gente via que basicamente eram holdings, né, que estabeleciam controle sobre a estrutura do capital, holdings familiares, né? Se a gente pega e atualiza esse trabalho, né, a gente não teve tempo, condição de atualizar, financeira, de atualizar esse estudo, mas outros fizeram, né? Tem um estudo, depois eu posso até compartilhar com quem tiver interesse, e botar aqui o link. Em 2018, um estudo de Carvalho e Ribeiro, que vão apontar que os maiores proprietários da estrutura de capital no Brasil,
e que isso representa 60% a 70% do mercado acionário brasileiro. Os 10 maiores são bancos e fundos de investimento, né? Domésticos e estrangeiros. A exemplo de Itaú, Bradesco, BTG Pactual, BlackRock, que é americana, o maior chamado gestor de ativos, né? Asset Management, uma palavra chique, né? Em inglês, mas na verdade, fundos de investimento, o BlackRock é o maior deles no mundo, né? Só o que eles têm de negociação de ativos, de ações e ativos financeiros pelo mundo representa mais de 6 vezes o PIB brasileiro, a BlackRock. A BlackRock, a Brookfield, que é canadense, que, por exemplo, adquiriu a BR Distribuidora, né, que tem uma atuação no saneamento, e eu pretendo aqui também compartilhar com vocês, a gente vem estudando muito o caso do saneamento e a privatização do saneamento, e que avança, que segue avançando, infelizmente, na gestão do BNDES hoje, né, com o Mercadante. A gente tem outros fundos domésticos, como o Dínamo, 3G Capital, do Lehman, Alaska, que são fundos, e é importante que o nosso telespectador aqui entenda que fundo de investimento não é banco, é um clube de investidores. E eles estão fora da regulação bancária, né? No mercado financeiro, eles são chamados de shadow bank, né? Sombra, né? Eles atuam na sombra do banco, né? Eles não estão regulados pelo famoso acordo de Basileia, que é um acordo que regula as instituições financeiras bancárias. E os fundos vêm crescendo muito em participação. No Brasil, por exemplo, se você pegar a atuação de fundos de investimento na Bolsa de Valores, pulou de 1 trilhão no início desse século, 2002, 2003, fechou a década passada com 10 trilhões, né, de operação. E o que eu quero dizer com isso? Né? Essa lógica financeira, né, a famosa financiarização, né? Porque esses atores, eles vão ser os principais credores da dívida pública, eles vão ser os principais proprietários de grupos privados no Brasil. Se a gente pegar no setor de educação, a Croton Anhanguera, que hoje se chama Cogna, é controlada pela BlackRock, né? É um dos controladores, é a BlackRock. A BlackRock, por exemplo, é um dos controladores da Equatorial, que assumiu o saneamento na Sabesp, né? E a BlackRock, por exemplo, tem participações no Itaú, participações importantes no Itaú. Então, você veja, é disso que eu estou falando. Existe uma organização da classe proprietária, numa espécie de oligopólio financeiro, e é em relação a eles que a gente está lidando. A gente não está lidando mais com uma empresa tipicamente produtiva, industrial. Toda a organização, toda a estrutura produtiva de bens e serviços hoje, de grandes grupos privados, estão vinculados a essa lógica financeira dos seus proprietários. Então, por exemplo, no saneamento aqui no Rio de Janeiro, que a gente vem acompanhando, a Águas do Rio, que assumiu a maior parte da concessão aqui no estado, junto com outras duas, mas a principal, Águas do Rio. A Águas do Rio é controlada por uma empresa chamada Aegea, que, por sua vez, é controlada pelo Itaú, pelo Fundo Soberano de Singapura e por uma holding familiar de São Paulo, né? A família Toledo e Vetorazzo. Bem, a atuação dessa empresa aqui no Rio está sendo catastrófica. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foram 90 mil processos em 3 anos de concessão, né? A empresa, se você vê o balanço da Águas do Rio, há uma reserva de aproximadamente 70% do lucro líquido, e ela está tendo lucros importantes aqui no estado, 70% para pagar dividendos aos acionistas, ou seja, um prêmio, um bônus para os acionistas. Então, e com vários problemas na implementação do serviço, aumento de tarifa, cobrança abusiva, indevida, né, rompimento de adutoras,
Só no ano passado foi mais de uma dezena de rompimentos de adutoras. Então, a gente está vendo, é disso que, né, é isso que eu estou chamando a atenção, né? Como é que a gente enfrenta, né? Que aí você falou, não, a esquerda está com reformismo brando. Me parece que esse reformismo brando, e eu estou de acordo, é porque, de fato, a gente tem uma grande referência aí em São Paulo, né, que é a Evelina Dagnino, né? Ela cunhou uma expressão muito importante que ela diz, olha, o Brasil chegou tarde na festa do Estado de Bem-Estar Social, né? Quando a gente começou a construir as políticas sociais, o mundo estava virando de ponta cabeça, redução do papel do Estado, liberalização comercial e financeira, todo o processo de endividamento público, né, que a gente assiste a partir do Plano Real, avançou durante o período do PT, mas após o golpe de 16 para cá, a dívida pública triplicou, né? Ela sai de um patamar de 2,5 trilhões e está em 7,6 trilhões. Então, é disso que nós estamos falando. O poder econômico não foi arranhado nesse processo, por isso um reformismo brando. Mas para arranhar o poder econômico, a gente precisa compreendê-lo, entender como é que ele atua, a sua estrutura organizativa. Há uma complexidade hoje nesse mundo, né? Eu estou falando aqui, essa galera está interconectada. Se você pega os 5 maiores grupos privados no setor de saneamento, e observe, Silvio, o setor privado no saneamento ele sai de um patamar em 2020, quando o governo Bolsonaro aprova uma mudança no marco do saneamento, que o governo Lula, em 2007, fez um marco de saneamento importante, significativo, só que em 2020 ele é rasgado. Em junho de 2020 ele é rasgado pelo governo Bolsonaro. Naquele momento, o saneamento estava sob domínio público, né? Só 5 a 6% estava sob controle privado. Hoje, o saneamento, olha, em um período de 5 anos, nem 5, né? 5, completou junho agora, 5 anos, a gente teve um processo aceleradíssimo de privatizações, de concessões, de PPPs, que vai passar para o setor privado praticamente metade do mercado. Hoje ele está em 46%, 47% do mercado de saneamento sob controle privado. Ou seja, as empresas privadas prestam serviço para 90 milhões de pessoas. Só que dentro dessas empresas privadas, 5 controlam praticamente todo o mercado, né? Que são a Egea, a Iguá, a Equatorial, que está controlando a Sabesp, Águas do Brasil e BRK. Se você pega a Egea, que controla aqui o Rio de Janeiro, a Equatorial, que está controlando São Paulo, e a Iguá, que está agora em Sergipe, que foi numa concessão agora do governo Lula, BNDES, e que também tem aqui, está numa área aqui no Rio, na região de Barra e Jacarepaguá. Se você pegar 3 dessas 5 que eu acabei de nomear, essas 3, a Egea, Equatorial e Iguá, os acionistas os principais acionistas desses grupos estão interligados. A Iguá tem como um dos seus controladores o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos do Canadá. É um fundo de investimento. Fundo fechado, mas é um fundo de investimento. Esse fundo controla também a Equatorial. É um dos controladores da Equatorial que atua em São Paulo. A Egea, por sua vez, é controlada pelo Fundo Soberano de Singapura, que também controla, é um dos controladores da Equatorial, que atua em São Paulo. A BlackRock, que eu havia comentado, é uma das controladoras também da Equatorial e tem participação expressiva no Itaú, que controla a Egea. Resumindo, das 5 que têm o controle desse mercado privado de saneamento, 3 estão interligadas pelos seus proprietários. E aí a questão é essa, Silvio, como enfrenta essa turma? Como enfrenta essa turma? Como colocar o debate sobre os desafios da esquerda se a gente está diante, por exemplo, de políticas sociais, de serviços sociais essenciais, como água e esgoto, como saneamento, que é um direito humano
segundo as Nações Unidas, desde 2010, e que está sob uma lógica financeira. Como? Como enfrentar essa situação? Por isso que eu digo, há uma realidade do capitalismo que está a nos desafiar. E isso tem a ver com a história política. Não é à toa que alguns chamam o PT de partido das políticas públicas. Porque, de fato, na trajetória do PT, e a gente acompanhou isso de perto, o PT teve um papel enorme. O PT estava ligado a todas as lutas sociais no Brasil. O PT teve um papel fundamental na construção de um sistema de proteção social minimamente aí, né, estruturado, né, com legislações, com procedimentos, com fundos, financiamentos. Porém, a estrutura, né, o que a gente chama do andar de cima, né, o Ministério da Fazenda, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, o Copom, o Ministério da Agricultura, essa galera, né, o agronegócio, que também está financiarizado, né, inclusive o famoso land grabbing, né, que está havendo um processo de apropriação de terra no Brasil por esses fundos. A Brookfield, por exemplo, está atuando no saneamento, ela é controladora da BRK, a Brookfield atua na distribuição, né, na BR Distribuidora, que agora chama Vibra, né, atua em aquisição de terras no Brasil. Então, veja, essa galera foi se agigantando, foi se hipertrofiando, hiperconcentrando. Então, enquanto eles estavam construindo política social, é como se um monstro fosse sendo alimentado pelas políticas econômicas, políticas fiscais. Roberto, quando você fala do monstro sendo alimentado, né, eu me lembro, por exemplo, de que as mineradoras que estão degradando a Amazônia em busca de ouro, elas são financiadas também pela BlackRock, por exemplo, né? Quer dizer, então, as consequências sociais, as consequências ambientais não são levadas em conta, né? O que importa é fazer essa extração. E se o fundo de investimento não receber o retorno que demanda, essas mineradoras quebram. Então, elas são compelidas, inclusive, a trabalharem ilegalmente, a contaminarem, a destruírem as comunidades ribeirinhas, os quilombolas, as comunidades indígenas. E aí está o conflito. Aconteceu com a Vale aí, né? A mesma situação, né? Os crimes da Vale. Com certeza, com certeza. E esse ponto, Silvio, coloca, por exemplo, uma discussão muito importante nesse campo da gestão desse mundo corporativo, que é uma coisa que também a gente tem que ter clareza. Há uma separação na configuração desse capitalismo contemporâneo, no interior da empresa, entre o proprietário, que é o acionista, e o gestor, o administrador, que ele é o tal do CEO, né? O cara que está ali para exatamente fazer isso que o Silvio falou, ou seja, realizar de maneira máxima o valor, né? A valorização acionária do proprietário. O proprietário, muitas vezes, ele nem tem ele só quer a rentabilidade do negócio, a chamada governança corporativa. O gestor, ele está ali em favor da ditadura dos acionistas. Ele tem que buscar a valorização máxima dos papéis da empresa, dos ativos, das ações da empresa. Então, o que ele faz? Exploração máxima do trabalho, exploração máxima da natureza. Aí você fala da mineração. A gente agora tem uma nova rodada, né, de expansão extrativista no Brasil, a partir dos chamados minerais críticos, né, associados às novas tecnologias. Então, o Brasil se colocando para a implementação de data centers, que consomem energia e água de uma maneira abissal, as chamadas terras raras, que também são fundamentais para esse setor né, da informática, da inteligência artificial, lítio para as baterias. Então, a gente tem uma nova rodada e uma nova aposta. Então, essa lógica extrativista e do agronegócio, né, do agrobusiness e minerária, a gente só vê ocorrer uma dobra de aposta nesse setor, com todos os problemas. E, de novo, sob o controle dessas instituições financeiras. Então, o desafio é como é que a gente
lida com essa realidade, né? Então, uma coisa que também eu queria pontuar, se você me permite, Silvio, é que toda essa situação, eu sou da área de ciência política, né? Eu não sou economista, mas acho que tanto a economia precisa muito da política, quanto a política precisa da economia, né? A chamada economia política. Então, me parece que há uma mudança na natureza do Estado. E aí que eu acho que é outra coisa que a gente tem que estar discutindo no campo da esquerda, né? A esquerda, por exemplo, por um lado, rechaçou o debate sobre reforma do Estado. E aí, obviamente, a reforma do Estado nos anos 90 estava sob exatamente essa lógica empresarial liberal, mas que, infelizmente, ela foi aprofundada, né? Então, se os governos do PT, por exemplo, seguraram Caixa Econômica, o Banco do Brasil já está com capital aberto, né? Mas seguraram o Banco do Brasil, Petrobras, por outro lado, os governos do PT aprofundaram as regras de concessão de serviços públicos para a iniciativa privada. Não podemos esquecer que as PPPs, parcerias público-privadas, representam um aprofundamento da lei de concessões do Fernando Henrique, um aprofundamento de transferência de recursos públicos para o setor privado, né? E toda a lógica das PPPs, da legislação das PPPs, vem sendo aprofundada em favor do capital privado. Acabou de ser aprovado no Congresso. Eles vão flexibilizando as regras de concessão para que os riscos da concessão de um aeroporto, de um porto, de um presídio, fique na conta pública, fique sob o controle do Estado. Por quê? Porque do outro lado está o acionista dizendo, olha, a gente não vai pagar essa conta. Aqui no Rio, a concessão de saneamento é um descalabro. Até porque o nosso governador aqui, né, se é que a gente pode chamar ele de governador, né, e aí eu vou me limitar aqui aos adjetivos, mas tem tido acordos com a Águas do Rio, que é a principal concessionária, que lesam a população. O governo assume risco. Um exemplo só, o ano passado, a empresa reclamou de que havia uma expectativa maior de tarifa social do que estava previsto em contrato. O fornecimento de água continua sendo feito pela SEDAI, pública. Eles estão cuidando do abastecimento e tratamento de esgoto. Eles compram a água da SEDAI. Aí o que o governo do Estado fez? Descontou o preço que a Água do Rio pagava para a SEDAI, ou seja, lesando a empresa pública. Então, essa lógica, eu diria o seguinte, nós estamos diante de um Estado empresa e de empresas que assumem poder de Estado. Se eu compreendi, você está apontando uma transição no modelo do Estado, né? De um Estado preocupado em desenvolver políticas sociais com um Estado que alavanca os interesses do setor corporativo, das grandes corporações. É isso mesmo? Infelizmente, sim, Silvio. E é isso que nós precisamos nos esforçar para entender e enfrentar, né? Porque me parece que ainda há uma certa defasagem em termos de compreensão do que está em jogo, né? Então, voltando ao tema aqui do saneamento, né? Eu participo aqui no Rio de uma rede chamada Rede de Vigilância Popular em Saneamento e Saúde. Ela se constituiu exatamente no contexto das privatizações, não só para acompanhar, mas atuar contrariamente a esse processo, né? Porque ali já se percebia vários problemas no próprio edital de concessão, né? Para você ter uma ideia, Silvio, no edital de concessão do saneamento, as áreas de favela e periferia, o que eles chamam de áreas urbanas áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas, que é basicamente favela e algumas áreas periféricas aqui dos municípios, além da capital, foram 42 municípios que entraram na área de concessão. Lá no edital está escrito que essas áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas estavam fora da meta de universalização do serviço. Está escrito.
A lei do Bolsonaro, de 2020, determina que o saneamento, a água, até 2033, nós teríamos 99% de abastecimento de água e saneamento, a gente teria esgoto coletado e tratado, 90%. É um absurdo, né? É uma mentira, né? Algo que, em hipótese alguma, vai acontecer, infelizmente, né? E aí você vê que no próprio contrato já está dizendo que essa população não é cidadã, né? Porque ela não faz parte da meta de universalização do serviço. Então, é um exemplo claro do que você colocou, né? De que as políticas hoje servem a essa lógica corporativa financiarizada. Outro exemplo muito claro, né, que a gente está assistindo o tempo todo, é a troca de uma regulação pública por uma autorregulação do setor privado. Eles querem se autorregular. O que é a autonomia do Banco Central? E eles querem avançar para a autonomia política, administrativa total do Banco Central. O que é a autonomia do Banco Central, se não uma autorregulação do sistema financeiro nacional, né, o controle da moeda por parte das principais instituições financeiras que eu acabei de elencar aqui. Quais são? Mas não foi sempre assim? Veja, há um processo de aprofundamento disso, né? O Banco Central sempre teve ali figuras e representantes, na maioria, né, se pegar todos os presidentes do Banco Central da redemocratização para cá, estavam vinculados ao sistema financeiro, com algumas exceções, funcionários de carreira no governo Dilma, né? A gente teve o Tom Bini, né? Agora, havia ainda algum, do ponto de vista institucional, legal, do direito público administrativo, a ideia de ascendência pública, né? Quando você estabelece autonomia, eu vou dar outro exemplo. A partir de 2008, eu não sei se você sabe, Silvio, existe uma organização que é a Ambima, que é uma associação dos principais investidores do mercado financeiro. A Ambima é uma ONG. A gente conhece o setor de ONG, né? Criação da BONG lá atrás, trabalhei também em ONG. Do ponto de vista jurídico, ela é uma ONG. É uma associação civil sem fins de lucro. A Ambima hoje, desde 2008, ela regula o mercado financeiro junto com a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Desde 2008, para você, por exemplo, instituir um fundo de investimento na Bolsa de Valores, a Ambima é que credencia. Se você quer fazer uma abertura de capital hoje, um grupo privado, uma empresa quer abrir capital na Bolsa, o que é na sigla em inglês, né, IPO, né, oferta pública de ações, quem vai verificar e que vai chancelar, que vai regular essa abertura é a Ambima. Então, veja, é a autorregulação do mercado financeiro. Essa semana está perigando se votar o PL da devastação ambiental. O que é o PL da devastação ambiental? O IBAMA não se preocupa, a gente se autorregula. Ou seja, a gente vai colocar lá no site, né, a famosa licença por adesão, a empresa vai lá e diz, eu estou de acordo com todos os condicionantes, com todas as exigências ambientais, e a licença é impressa na hora ali, clica no computador e sai. Então, veja, há um avanço da autorregulação. É a mesma lógica, por exemplo, das Big Techs. O que elas querem é se autorregular, né? E vem enfrentando isso também na Europa, esse embate, né, de processo de tentar se autorregular. Traduzindo para o português, se autorregular é fazer o que ele quer, né? É a raposa cuidando do galinheiro, né? Pois é. Pois é. Então, essa é uma discussão que a gente está vendo acontecer e avançar, infelizmente, porque se a gente pega toda a discussão sobre o PAC, né, e sobre um sem número de PPPs que o governo Lula, nesse momento, está colocando aí no mercado, né, a gente vê que a lógica do interesse privado não é de investimento, né, é de aplicação, né? A gente muda um pouco essa lógica. Se o PAC 1, PAC 2, a gente podia ainda
ter alguma, né, aquela perspectiva que Mercadante, Bresser Pereira e outros defenderam de um neodesenvolvimentismo, né? Hoje você não tem o sujeito, né, de um setor produtivo burguês, da burguesia, interessado em fazer um investimento de risco, de curto, médio, longo prazo, impossível, né? Eles estão numa lógica curto-prazista, né, de realizar o lucro de modo imediato. Então, a gente não tem mais a ideia de um investimento, né, de aumento da capacidade instalada. É uma perspectiva de rentabilização e, por isso, de aplicação, né? Deixa eu trazer uma questão para você aí, porque houve um momento em que o BNDES se concentrou numa estratégia de criar global players, né? Quer dizer, empresas brasileiras com um porte tão grande e suficiente para disputar no cenário internacional com as corporações de outros países, né? Isso aí está na origem do que você está falando? De certa forma, sim, mas olha, me parece que houve uma inflexão. E a gente precisa entender essa inflexão, porque o BNDES, naquele momento, ele era a pedra de toque, naquele momento que eu digo até 2012, 13, 14, ele era a pedra de toque da perspectiva de um neodesenvolvimentismo, né? De que haveria possibilidade de uma lógica de o Estado com políticas lá, né? De taxa de juros subsidiada, de condições de crédito favorecida, alavancar a nossa capacidade produtiva, o crescimento efetivo da economia, geração de trabalho e renda, geração de emprego, né? A gente teve ali ensaios disso importantes, né? Mas é aquilo que... E aí que está aí são duas questões, né, Silvio? Por um lado, as chamadas campeãs nacionais, essas global players, né? São campeãs nacionais que, na verdade, vinham na esteira das privatizações, né? A gente não pode dizer que a Odebrecht é uma campeã nacional criada no período do PT. A Gerdau, Bradesco, Itaú, essa galera, a Vale, esses campeões nacionais já estavam colocados lá na privatização. O que o BNDES fez naquele momento dos governos petistas, até 2014, foi alavancar esses grupos, né? E aí tem uma inflexão que eu queria pontuar também, que é o golpe 16, né? Eu acho que a gente também não pode perder de vista que uma das perspectivas né, pós-crise de 2008 foi desses grandes players financeiros, né, buscar espaços de valorização pelo mundo. E a questão do pré-sal no Brasil, sem dúvida, foi uma questão central ali, na minha avaliação, para essa quebra institucional que ocorreu em 2016 e para o avanço desses fundos de investimento de uma maneira mais radical no Brasil. Lembrar que esses fundos já estavam operando políticas sociais, né? No período Lula. O FIES, por exemplo, contribuiu enormemente para a Croton Anhanguera ser o que ela é hoje, né? A Estácio, IBMEC, que agora Estácio e IBMEC se chama Idux, né? Eles mudam de nome. A Croton Anhanguera é Cogna. É claro que as políticas desse reformismo brando acabaram também fortalecendo esses setores financeiros. Só que eles queriam mais, né? Eles queriam atingir ali, né, a questão principalmente do petróleo, né, e das distribuidoras. Não foi à toa que todo o sistema ali começa todo, né, ainda com a Petrobras ainda se mantendo, mas um assédio, né, dos acionistas privados da Petrobras, a privatização depois da BR Distribuidora, da principal distribuidora aqui do país, a questão depois da Eletrobras, onde o principal acionista, né, a gente não tinha também privatizado a geração de energia, essa também os governos petistas seguraram. Então, houve uma busca de novos ativos financeiros. Esses fundos foram ao mercado, né, foram ao supermercado para comprar esses ativos com alta rentabilidade e exigir essa alta rentabilidade. E aí, me parece que a conjuntura do golpe 16 tem muito a ver com esse movimento,
Por isso que eu digo que há uma mudança de 2012, 13, no perfil dos proprietários, dos acionistas maiores no Brasil, para o final da década. Por volta aí de 2018, 2020, a gente já tem instituições financeiras domésticas e internacionais controlando hoje os principais grupos, né? E toda a questão da dívida, né? Que a gente não pode perder de vista, todo esse arroxo fiscal, né? Que é operado há muito tempo, mas que agravou, né? Porque de 2016 para cá, como eu disse, a dívida pública triplicou, né? Teve o momento inicial do governo Fernando Henrique que a dívida estourou, teve uma certa estabilização, né? O Lula pegou 1 trilhão de dívida e a Dilma entregou 2,5 trilhões, e hoje a gente chega a 7,5 trilhões. Então, e são os mesmos, são essas mesmas instituições. Então, a gente tem que entender que eles são inimigos, né? Então, assim, vamos para aquela perguntinha do Lenin, né? O que fazer? O que fazer? A gente tem que começar a enfrentar, para além da classe política, essa classe financeira corporativa. Aí você fala, talvez, né, me pergunte, mas como enfrentá-los, né? Mas antes de pensar o como, acho que a gente precisa ter o entendimento do poder, da forma como eles atuam, das suas estratégias, das suas conexões, para a gente enfrentar, né? Por isso aqui, por exemplo, no caso do saneamento, a gente vem estudando esses grupos para entender. Estamos estudando o orçamento desses grupos, o balanço desses grupos, o balanço financeiro desses grupos, né? A gente estudou muito tempo o orçamento público, fundamental, mas a gente precisa também agora entender o orçamento privado, porque, veja, só a Egea, ela presta serviço de saneamento para mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras. Ela é uma empresa privada? Ela é. Mas como assim? Presta serviço para 30 milhões e a gente vai seguir nos termos de contrato, que a linguagem do Estado virou a linguagem contratual, que é contrato de concessão, que é uma linguagem comercial, em que o setor privado sempre se beneficia em detrimento do público? Não, a gente tem que exigir das empresas privadas prestação de contas, como a gente fazia com o setor público. João Roberto, mantendo essa linha de raciocínio que você está desenvolvendo, eu estou achando muito rica, né? Eu fico pensando assim que, por exemplo, hoje uma JBS já não é mais nacional. Ela é transnacional, internacional, ela leva o dinheiro dela para fora, ela faz seus investimentos em outros países, quer dizer, ela não está mais sob o controle brasileiro, né? E nesse sentido, quer dizer, eu colocaria para você o desafio de dizer assim, bom, o Estado tem capacidade de regular hoje esses grandes grupos? Essa é ótima pergunta, porque o meu argumento, por um lado, é dizer, da forma como o Estado está configurado, ele está configurado à semelhança do mundo corporativo e empresarial, né? A partir do momento que as regras públicas se subordinam a uma lógica de direito comercial, de autorregulação, o Estado virou um Estado SA. Com esse Estado que aí está, não é possível. Aí você diz, mas então, como enfrentar, né? Um pouco aquele ditado, estamos sem pai nem mãe, né? Mas, na verdade, a gente está falando da necessidade da reorganização do campo progressista, do ponto de vista político, organizativo, teórico, analítico. E aí, o que eu estava argumentando antes do intervalo é que a gente tem que começar a confrontar diretamente essas corporações. O poder político, elas assumem hoje um poder de Estado. Então, a gente tem que ir para além da classe política, né? Quando a gente vê o Centrão, por exemplo, no Congresso, dizendo nenhuma agenda que vá ferir os ricos a gente vai aprovar, é claro que a gente tem que ir para cima do Centrão, mas a gente tem que ir para cima dos ricos também, né? E lembrar que riqueza, né? Vamos tomar cuidado, né? Porque senão a gente fica... Se você pegar o estudo da Oxfam, que vem fazendo estudos sobre bilionários do mundo, ela mostra que esse 1% mais rico do mundo controla 50% dos ativos financeiros. Muito recentemente, a Oxfam despersonalizou essa coisa dos bilionários, senão fica parecendo uma questão
o cara é rico, pô, merecido, é um indivíduo. Não. O cara, ele é um acionista, por isso ele é bilionário, trilionário. Né? Então, é essa estrutura. Agora, a pergunta ficaria, mas como enfrentar? Né? Porque para a gente, de alguma forma, resgatar o caráter público do Estado, esvaziar esse domínio empresarial sobre o Estado, implica a gente, de alguma forma, incomodar o mundo corporativo, né? Responsabilizar o mundo corporativo pelas violações, pela falta de água, pelo problema ambiental, né? A gente tem que responsabilizar diretamente essas corporações, né? Se a gente pegar o caso da Vale, por exemplo, né? A Samarco é controlada pela Vale. Já houve uma dificuldade de responsabilizar a Vale. Mas a Vale é controlada por quem? Quem é o maior acionista da Vale? É o Bradesco. Alguém falou do Bradesco? Alguém foi para cima do Bradesco? Não. Mas ele é o responsável. Então, veja, a esquerda precisa nomear a responsabilidade e definir essas responsabilidades. Aí você havia falado do BNDES. O BNDES, ele, hoje, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ele é sócio da Iguá, né? Ele tem 11% da Iguá, uma participação acionária significativa. A Iguá está gerando vários problemas aqui na lagoa de Barra da Tijuca e Jacarepaguá. E existe aí, né, risco de a Iguá perder esse bloco de concessão e a Águas do Rio assumir. Então, o BNDES, ele, por exemplo, está nessa articulação aí, de alguma forma. A gente também tem que cobrar. Aí tem um ponto, Silvio. Existem determinados órgãos do Estado que estão conectados com esses oligopólios financeiros. O Ministério dos Direitos Humanos não está conectado. O Ministério do Desenvolvimento Agrário não está conectado. Agora, o Banco Central está conectado. O Ministério da Fazenda está conectado. Aí eu pergunto a você que eu sei que tem uma tradição de defesa da participação social, da democracia participativa, quando é que a gente reivindicou a participação no Ministério da Fazenda, a participação social no Ministério da Fazenda, a participação social no Conselho Monetário Nacional? Eu lembro que a CUT, em 2002, chegou a levantar essa lebre, mas logo depois largou mão. Ou seja, a sociedade, as instituições de pesquisa públicas, as universidades, os movimentos organizados, participarem das decisões econômicas. João Roberto, essa é uma agenda que a gente precisa levar à frente. Você acertou em cheio. Acho que nós fechamos com chave de ouro a nossa conversa. Eu agradeço muito a sua participação, foi muito esclarecedora, né? E agradeço você também que nos assiste, dizendo muito obrigado, semana que vem tem mais. Muito obrigado.